Um eclipse é capaz de provocar um terremoto? É capaz de provocar vulcanismo? É isso que vai falar nesse vídeo de hoje. Eu vai falar nesse vídeo de hoje, justamente porque amanhã, na data que eu estou fazendo esse vídeo, ou seja, no dia de amanhã, nós teremos um eclipse lunar. Será que teremos excesso de terremotos? Será que algum vulcão pode explodir por causa disso? Será que alguma coisa pode acontecer? Então vem comigo que eu vou lhe contar, mas antes já deixa o dedo no like e vamos lá. Sejam bem-vindos a esse vídeo, eu sou o Thiago Maia, físico astrofísico, embaixador no Brasil da Declaração Climática Mundial e também especialistas em fenômenos naturais. Bom, hoje eu vou falar sobre justamente esse fenômeno, eclipse, se ele pode causar vulcões, se ele pode causar terremotos, ou se ele pode causar alguma coisa na sua vida, né? Vai que a astrologia está certa. Bom, primeira coisa, a astrologia é o terraplanismo aceito pela sociedade. Então, nada, tudo que a astrologia falar, o eclipse vai te trazer boas venturas, porra nenhuma, tudo mentira. Bom, agora, isso daqui que vocês estão vendo é um e-mail que eu troquei há muito tempo, tá? Há muito tempo, tá? Com alguns amigos que tiravam dúvidas comigo, outros que eu apresentava alguma coisa que eu estava pesquisando e tal. E aí, né, tá aqui, bom, vocês não vão conseguir ver muito bem, mas eu trouxe aqui minha lupinha, né? Tá aqui, ó, minha cara, eu, né, e os e-mails aqui escondidos, claro, né? E a data, né, quinta-feira, 10 de novembro de 2016. Ou seja, faz praticamente 11 anos, quase não, 11 não, né? Quase 9 anos, 8 anos e alguns meses que eu mandei esse e-mail. Então aqui fala, né, que eu estava explicando, então ainda bem que eu havia dito anteriormente sobre a possibilidade de vulcanismo e terremotos em outubro e novembro, né, desse ano. Não acho coincidência estarmos a 4 dias de uma superlua, na qual será vista 30% mais brilhante. Sim, uma superlua, né, nessa época aqui seria 30% mais brilhante. Venho acompanhando em um site as atividades sísmicas no globo em outubro e no início foram praticamente todos os dias com intensidade acima de 5 pontos. Só que mas só foi noticiado na Itália, mas toda a faixa intertropical está sofrendo bastante. A força de maré provocada pela Lua atua puxando e empurrando os fluidos que provocam anomalias na parte voltada para a Lua e na parte para a Terra, que está oposta, como já venho dizendo há muito tempo. A Lua pode também, né, ajudar a informação dos eventos sísmicos. No caso aqui, eu tinha em mente, né, em 2016, tá? Eu estava estudando, estava levantando essa hipótese, fazendo esse trabalho, de que tantos eclipses quanto só a Lua em si, ela poderia causar terremotos. Aí respondi a um amigo aqui, né, no e-mail, espero que no dia 14 não exista nenhum evento climático que possa atrapalhar a medida de pressão atmosférica durante a superlua. Porque sim, eu também estava verificando a questão da pressão atmosférica com uma lua cheia, né, uma lua minguante, uma lua tal, porque poderia fazer algum tipo de alteração. Pois esses dados seriam importantes para bater e se defender de certas pessoas indesejadas, né, tal. Então, eu estava querendo ver justamente essas questões de pressão, de lua, de força de maré e etc. Aí, isso aqui foi no dia 10 de novembro. No dia 13 de novembro, né, no dia 13 de novembro em questão, eu mandei outro e-mail, né, justamente para o grupo, falando que justamente já tem alguns meses que venho monitorando as atividades sísmicas no planeta e aguardava com muita ansiedade esse evento de superlua. Só para vocês terem uma ideia. Então eu peguei vários dados aqui, ó, dia 13 de novembro de 2016, né, está só começando. Terremoto de 4,8 graus na República Dominicana. Terremoto de 4,2 novamente, né, no centro da Itália. No dia 12, terremoto
e 5,1 no leste de Taiwan, 5,8 graus no Japão, 11 de novembro de 2016 também, 6,2 atingindo a costa japonesa, 8 de novembro, 5,9, por aí vai. Ou seja, e falei que um vulcão peruano, tal do cidadão aqui, inicia a erupção após 18 anos de inatividade, no dia 6 do 11. E eu falei, né, que isso se intensificou desde setembro de 2016. Eu falo, né, que estou mapeando essa relação com a órbita lunar, tal e outras coisas, e disse ainda, né, aguardando os próximos capítulos. Sim, eu acreditava, né, justamente aqui esse e-mail, ó, 13 de novembro de 2016, eu acreditava que seria possível uma situação dessa. E tanto é que na última evidência que eu estou mostrando aqui para vocês de e-mail, tá? Essa daí, acontece que, será que esse realmente, né, a Terra, Sol, Lua e eclipses podem trazer essa questão de mais terremotos, menos terremotos? Então vamos entender agora se eu estava certo ou se eu estava errado, né, em pensar daquela maneira. Isso que vocês estão vendo aqui é o eclipse solar, tá? Onde a Terra está, perdão, eclipse lunar, onde a Terra está entre o Sol e a Lua. Então a Lua ela fica no cone de sombra da Terra, tá? A penumbra, e aqui no caso seria a umbra, tá? A região parcialmente iluminado, e a Lua ela passa inteiramente no cone de sombra da Terra e ela fica com esse tom avermelhado, lua de sangue e tal, né? Muita gente fala isso daí. E é essa lua aqui, esse tipo de eclipse, que vai ser visto no dia 14. E olha, vai ter live aqui no canal, hein? Vai ter lua ao vivo aqui no canal, não percam. Deve começar a partir de meia-noite, por aí, né? Porque vai ser possível ver esse fenômeno no Brasil. Então, esse é o tipo de fenômeno, né, que acontece. E o outro, o eclipse solar, é quando a Lua ela passa entre a Terra e o Sol. E aí você tem uma penumbra aqui, essa região, né, que não fica, vamos dizer assim, muito menos iluminada, no caso, na sombra total. E essa região aqui que nós vemos o dia virar noite. E aqui, em volta, seria o eclipse parcial, aqui o eclipse total. Tá? Então, justamente porque o Sol ele não é uma fonte pontual, ele é uma fonte extensa e acaba ficando assim. Tá? Então, esses são os dois tipos de eclipses que nós temos. Claro que nós temos variações, eclipse anular, eclipse parcial, só que tudo isso a Lua tem que estar aqui dentro, entre a Terra e o Sol, e o lunar, a Lua tem que estar entrando no cone de sombra da Terra. Beleza? E aí o que acontece com as chamadas forças de maré? Quando a Lua está, né, nessa parte aqui, que é chamada de Lua Nova, é quando acontece o eclipse solar. Tá? A Lua Nova acontece em eclipse solar, não acontece todos os meses, né, certinho, porque existe uma variação na posição da órbita. A órbita não é redonda, bonitinha, ela não são totalmente coplanares entre os três, hora está mais para cima, hora está mais para baixo, então tem vários tipos de questões também que eles não se alinham sempre. Mas a força de maré, tá? Ela puxa o fluido, né, nessa direção, mas também acaba fazendo para o outro lado. O que acontece é que quando a Lua e o Sol estão no mesmo lado, no eclipse solar, a Terra está aqui. Então ela faria um bojo um pouco maior para um lado, tá? Com a questão da maré, e para o outro menor. Então ficaria um pouco um lado maior, mais sofrendo essa gravidade do que o outro lado. Agora, quando a Lua ela passa, né, para as outras, quarto minguante, quarto crescente e tal, também nós temos, né, outros tipos de marés, só que são um pouco diferentes com relação à na Lua e Nova, são um pouco mais fracos. Tanto é que tem maré alta, maré baixa, tal, tem aquelas duas questões. E aqui, quando nós temos a Lua cheia, é a mesma coisa. A maré estica para um lado e fica da mesma forma do outro lado da Terra. E nessa posição aqui, quando a Terra fica no meio, é que nós temos o eclipse lunar. Então o que acontece? No eclipse lunar, nós temos que o Sol de um lado e a Lua do outro faria com que a Terra, né, lá mais ou menos esférica, daria uma esticadinha um pouco maior.
Mas, contudo, porém, no meu pensamento da época, eu falava que isso daqui seria o possível de ter, né? Essas duas questões aqui seria o possível de ter terremotos e vulcanismo no nosso planeta. Então, eu estava certo ou estava errado? Diz aí agora, vamos lá. Tic-tac, 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 tic-tac. Então, eu estava errado. Eu estava errado em acreditar. Na verdade, eu não acreditava, né? Eu tinha uma hipótese e fui correr atrás de dados, pensando no início esses dados meio que corroboravam essa minha hipótese, mas eu fui analisando um pouco mais, fui vendo, fui fazendo alguns cálculos e tal, e percebi que realmente não influenciava em terremotos, no caso, né, eclipses e tal, e no caso da Lua eu vou falar um pouco depois. Acontece que, com essa questão desse fluido que ela puxa, né, desse fluido que ela puxa aqui, tá, com relação às marés, eu achava que poderia também fazer influência no manto, tá? Já que o manto ele é um fluido. Só que a densidade do manto e a gravidade, quanto mais próximo ao centro da Terra ela fica maior, já que a própria fórmula da gravidade é sobre R2, né? O vetor é R2, R ao quadrado, a distância ao quadrado. Então, quanto mais próximo do ponto zero, né, no caso, maior seria essa gravidade. Então, o que acontece? Você deslocar esse fluido mais denso e sob um efeito maior da gravidade do que, por exemplo, um, um mar, um oceano, teria que ter uma gravidade muito, 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 muito mais forte. O Sol teria que estar muito mais perto, a Lua teria que estar extremamente mais perto. Então, aí seria algo totalmente diferente que não acontece hoje em dia. Ou seja, não afetando o nosso centro do nosso planeta, não afetaria, no caso, a questões de terremotos e vulcanismos. Mas, porém, contudo, então como é que fica? Primeira coisa, não, os eclipses não causam sismos, não causam terremotos. A ideia de que os eclipses e os sismos estão ligados, ele está relacionado, né, num mal entendido, ou seja, numa correlação espúria sobre algumas coincidências que era que eu estava encontrando. Só que, poxa, depois eu comecei a ver que esses terremotos de 4, de 5, não sei o que tal, aconteciam sem ter influência de eclipse, sem ter influência de até mesmo de superlua tal, que eu estava vendo muito mais no continente. Eu falei, caceta, então eu estou errado. E eu fiz os cálculos com relação à força gravitacional. Eu falei, não, eu estou errado. Essa hipótese está errada. Como eu venho falando para vocês da questão lá do canal, né, justamente lá a Galeria do Meteorito, que fica falando lá das questões das tempestades solares com o terremoto. Isso aí está errado. Não existe evidência ainda científica forte. Quer continuar estudando? Beleza, continuo estudando, apoio, como eu fiquei alguns anos estudando isso, e depois abandonei, porque eu vi que estava errado. Agora, a correlação pode ser espúria. Como eu já falei aqui, que não existe mecanismo físico, pelo menos conhecido, que faça que terremotos aconteçam por causa de tempestades solares. Então, se não existe mecanismo físico para isso, tá? Ou você cria uma nova física para isso, que eu acho um pouco mais complicado, ou então você abandona a hipótese, cara. Porque eu fiz isso, eu abandonei uma hipótese que estava errada, né? É normal isso na ciência. Quando a gente vê o que a gente estava vendo, e de repente isso não está certo, você abandona. Ou você tenta reconstruir. Eu fui tentando várias vezes, né? Tentando salvar a minha hipótese, porque não, vamos ver se eu estou certo ou não. Usando do método várias vezes até a exaustão. Quando eu vi que realmente não está certo através dos cálculos, dane-se, joguei fora. Agora, quando nós estamos falando de Lua, somente a Lua, tá? Quando ela faz isso aqui, ó, a força de maré, ela faz com que haja atrito no solo oceânico. Esse atrito no solo oceânico, ele pode, tá, causar alguns distúrbios, alguns pequenos movimentos, tá? Essa atração gravitacional da Lua, ela é muito fraca para provocar terremotos, tá?
O próprio Serviço de Geologia dos Estados Unidos por exemplo, também já rejeitou, muito depois da época que eu estava estudando, qualquer ligação entre eclipses e solares e lunares e tal com força de terremoto. A força de maré da Lua é um pequeníssimo fator que pode afetar um pouquinho os sismos, mas nunca aquele sismo de grande proporção, que era o que eu estava estudando, de 3 para cima, tal, porque os abaixos seria no caso na época algo muitos dados que eu não tinha como analisar, e que isso aí já não era o meu foco principal na época. Então eu estava fazendo como um foco secundário. E acontece que existem algumas pesquisas relacionadas a isso, desses terremotos, né, com relação à força de maré, que eles falam que uma lua nova pode aumentar a probabilidade de sismos fortes, né, ao aumentar os trécimos de maré. Só que sismos fortes já é um pouco mais puxado. Mas tem estudos, por exemplo, que um dos mais recentes, que é de 2016, sugere uma possível relação entre sismos e o efeito da Lua nas marés. Tá? Na questão de que de pequenos pequenos sismos, pequenos abalos sísmicos, pequenos tremores ao longo de falhas submarinas. Ou seja, isso só poderia ter alguma relevância, tá? Isso que vocês estão vendo aqui só poderia ter alguma relevância no assoalho oceânico, não na crosta terrestre, fora dos oceanos. Então, o que acontece? Está provado, sabatinado, que a Lua provoca terremotos? Não. Sismos grandes? Não. Mas alguma atividade entre falhas pode acontecer, pode ser. Tá? Ou seja, é uma hipótese. Então, como hipótese, a gente não pode chegar aqui e cravar assim, ó, isso é uma verdade. Mas pode acontecer porque está sendo estudado. É o que aquele cidadão lá deveria falar. E ainda falar o que? Olha, nós temos correlações de dados que mostram uma tendência, mas esses dados estatísticos podem ser uma correlação espúria, já que terremoto pode acontecer a qualquer tempo, a qualquer dado, qualquer coisa, tá? Tanto lua quanto outras coisas, tal, já que tem a ver com tensão entre placas, tensão entre falhas. E aí, o que acontece? Uma força externa que desse esse gatilho teria que ser algo que deslocasse ou aumentasse essa força ali, de modo que talvez depois de um tempo, ele pudesse dar essa vazada, esse tremelique lá entre eles. Certo? Então, tratar como hipótese, beleza. Agora, dizer que é uma realidade, dizer que isso acontece e, principalmente, olha, eu vou te ensinar, vou te dar curso sobre. Se eu falasse para vocês que eu ia dar um curso sobre isso aqui, ó, eu ia estar enganando todos vocês. Porque isso aqui, nós sabemos como é que acontece a força de maré. Agora, força de maré vai causar um terremoto de 7, de 8 para causar um tsunami? Eu mesmo já pensei isso, tá? Mas não. Esquece, totalmente falso. Agora, pequenos sismos, 1, 2, 1,5, tal, ainda é um grande talvez, tá? Mas isso dentro da crosta oceânica. Ainda é o pequeno talvez. Beleza? Então é isso aí. Se você gostou do sincerão aqui, do sincerão professor Thiago Maia, eu sou Thiago Maia, sabe que para mim pode falar assim mesmo. Ou então, se você não gostou também, diga. Mas deixe seu comentário, deixe o like. Quem puder ajudar lá com valeu demais depois dessa aula aqui fantástica, desse sincerão. E ó, aqui link do nosso querido LivePix. Pode pedir vídeos, pode pedir vídeo a partir de R$ 25. Qualquer valor também ajuda. Pode se tornar membro também do canal. Lá tem também a possibilidade de ver vídeos. E olha, hoje mesmo, daqui a pouco, depois desse vídeo já vai sair um videozinho lá para membros, né? Um shorts para membros. Então é isso aí.
Um forte abraço e até a próxima. Vejo vocês lá na live do Eclipse.